pessoal, tudo bem? Então, hoje nossa segunda aula, audiovisual, em que nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto educacional do PPP, né? Então, PPP, Projeto Político Pedagógico, já está bem definido aí. Por que projeto? Projeto porque se projeta para o futuro alguma coisa para determinada instituição de ensino. Político porque tudo que envolve o homem é social e tudo que é social é político, né? Querendo a gente ou não, já é político. E pedagógico porque é para a educação, é para o ensino. Então, projeto político pedagógico, PPP, é isso que eu acabei de definir para vocês, tá? Nós vamos falar hoje, nessa nossa aula, qual a influência social do PPP. Como ele surge, como ele deve ser esquematizado, como ele deve ser desenvolvido, como cada instituição vai agregar ali os seus valores, seus conhecimentos, suas projeções educacionais. Lembrando que cada escola tem a sua especificidade, sua regionalidade, né? Tem as suas particularidades, tá? Nós vamos falar da página 6 até a página 10. Mais uma vez, mostrando para vocês, tá? Que o professor faz trabalho de casa. Olha aí, né? Não pensem vocês que o professor vem aqui, fala. Não, a gente também se apropria, né? Do conhecimento, a gente relembra muitos pontos, porque a gente estuda muita coisa, então alguma coisa pode passar desapercebido. Então é importante que você, futuro educador, que você, gestor, que você, secretário escolar, também tem essa prática, né, de estar assim desenvolvendo. Tem até um projeto da Unesco que se chama Aprender a Apreender, com 2 E's, né? Aprender a apreender, ou seja, tomar posse, né, do conhecimento. Então, é dessa forma que se apropria, é dessa forma que se aprende, tá? Então, vamos lá? Então, vamos seguir. Eu coloquei aí alguns pontos, alguns resumozinhos e vou estar compartilhando, então, com vocês dessas abordagens da apostila página 6 até a página 10, tá? Então, diz assim: quanto à cultura, que é a base, né, para a confecção do PPP de cada escola, ela é usada na colheita de dados, conhecimentos sociais e políticos da nossa sociedade, para a compreensão do processo ativo e contínuo da educação nacional. Ou seja, tem que estar contextualizado. Ao criar um PPP, eu tenho que visualizar a realidade da nossa sociedade. Será que é pertinente isso? Será que a nossa sociedade desenvolve determinados conceitos? Será que isso é uma realidade? Então, essa contextualização social tem que estar inserida, tá? Afinal, não se constrói um projeto sem uma direção política, sem um norte, sem um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político, entendeu? Que envolve, né, veemente a sociedade, o social. E por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, ou seja, sempre em construção, em adaptação, em readaptação. Sempre vamos, a cada ano, estar mexendo nesse PPP, né? Acrescentando ou tirando alguma coisa, dependendo da nossa história, né? Da sociedade atual. Uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola. Aí Gadotti e Romão, no livro deles, lá de 1997, eles falam justamente dessa finalidade que permanece. Que finalidade é essa? A finalidade de ser atual, entenderam? De ser contextual com a nossa realidade, tá? Exemplo: se os alunos de uma determinada escola não tiveram participação na construção ou na reconstrução dos contextos e textos do PPP, saibam ou possam se posicionar frente a elas de forma reflexiva e crítica ou participativa, então não fez sentido. Olha aí que interessante, né? Então, os alunos, os professores, os coordenadores, né? Os orientadores,
os inspetores, os funcionários da secretaria, da portaria, todos precisam estar, assim, conscientes desse documento, tá? Participativos desse documento, tá bom? Tanto o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, quanto o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, também os DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, e agora a mais nova, né, que é a BNCC, vem falando justamente, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, você sabe. Vem falando justamente que todos esses órgãos visam contribuir para a construção de uma nova realidade, né? Mostrando aí uma educação de qualidade, né, para os nossos alunos, considerando as particularidades de cada região do nosso país. Claro, se você tem uma escola, você está gerindo uma escola rural, por exemplo, a realidade dessa instituição, desta unidade escolar, precisa sim estar contextualizada a história da sociedade brasileira, mas com também algumas particularidades bastante pertinentes, que é a cultura da agricultura, da pecuária, né? Dali daquela realidade do dia a dia, do cotidiano desses alunos, tá? É disso que a gente está falando. Bem, o PPP precisa concretizar as metas e estratégias para a educação nacional. Ele é um instrumento que pode projetar a curto prazo e no cotidiano escolar as ações para atingir as metas desses planos previamente estabelecidos. Então, tanto o PNE como o MEC, como as metropolitanas, as regionais de ensino, elas têm sim as suas propostas pedagógicas para cada ano escolar, para cada unidade escolar do Brasil, sendo que cada qual também tem que apresentar as suas particularidades, como eu acabei de falar. Então, o PPP ele é único, é a certidão de nascimento dessa escola. É ali que vai vir registrado todo o foco de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, né, e por aí vai. A BNCC é apenas o primeiro nível de concretização do currículo, que se completa após o trabalho das redes de ensino na elaboração da sua proposta curricular. Foi isso que eu acabei de falar. E, posteriormente, do trabalho de cada escola com o seu PPP. Olha aí a importância do PPP, né? É o seu álbum de fotos, vamos dizer assim, individual, né, da sua unidade escolar, tá? Aí também vamos falar um pouquinho do regimento. O regimento escolar que vem dentro do PPP, né? Regimento já está falando, é algo que rege, né, esta escola. Então vamos ver. É o documento que materializa o PPP, ou seja, é o documento digitado, né, dentro do PPP. Ele documenta de forma redigida os procedimentos, as funções, as atribuições e a composição de cada um dos diferentes setores da unidade escolar. Então, o regimento escolar, ele vem regir, né, como a coordenação vai atuar, como a direção vai atuar, como a coordenação vai atuar, enfim, cada, né, setor da escola vai obedecer ao regimento da sua instituição, tá? Não é cada qual fazer o que quer, não é. Existe esse regimento escolar, esse documento digitado, né, que é parte integrante desse PPP. É quase que a essência, a gema do PPP, tá? Exemplo. O que estiver projetado no PPP como concepção de ensino e aprendizagem é função desta escola dentro da sua comunidade e o que ela vai refletir para a sociedade lá fora. Então, o regimento ele tem que estar alinhado a todas aquelas falas, aquelas propostas que o PPP vem trazendo, tá? É como se fosse aí, como eu falei, o recheio do bolo, tá? Quanto a haver uma obrigatoriedade para a construção do PPP pelas escolas, não existe uma lei federal que defina isso, que diga, ó, é obrigado, tá? Todas as escolas têm que ter o seu PPP, é lei, não existe isso. Mas está subentendido. Onde? Nos documentos que o MEC, o PNE, a DCNS, né, que são as diretrizes, e a própria lei, né,
de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.000, lembre-se, 9.394/96, né? Que é a nossa lei vigente do país que rege a educação, que deixa subtendido esta democracia, esta gestão participativa, que não é o gestor sozinho, mas a comunidade escolar como um todo. Isso é importante, tá? Então, essa construção, ela vem indicando uma autonomia escolar, né? Em terem seus planos e mecanismos para a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar no processo do planejamento educacional desta escola. Então, todos, né, subtendido, que todos têm esse direito democrático de participar desse documento que é tão importante e não é documento de gaveta, tá? Ele é um documento que deve sim estar sempre atualizado, encadernado, se possível até com capa dura, não é? E que todo ano ele precisa ser mexido, ele precisa ser acrescentado, ele precisa ser adequado à realidade da educação brasileira, tá? E da unidade em questão. Importante, um PPP, quando elaborado solitariamente, não compartilhado com os demais atores da escola, ou seja, todos os envolvidos, não tem a chance de ser vivido. Sua existência não faz sentido, uma vez que não reflete as diferentes vozes da comunidade escolar. Olha aí que forte. É o desafio de transformar este documento em um mecanismo de participação social. Ele é um documento que tem que ser democrático. Ele tem que ser um documento acessível, tá bom? Quanto à confecção de um PPP, há que se criar e seguir um roteiro de observação. Aí na página 10 da nossa apostila vem mostrando passo a passo um exemplo muito bom que tem aí de como se constrói um PPP. Você, gestor, por isso que eu falei, esse módulo é muito importante para vocês, não desfazendo dos demais, é claro, mas seria bom até que você encadernasse essa apostila e tivesse esse documento aí tão rico com você. Ele mostra aí como se constrói um PPP. Você vai gerir isso, você é gestor. Então, você tem que saber como é que se faz um PPP. Ou, pelo menos, ter um caminho, um exemplo, né? E eu gostei muito desse aí da página 10, que ele vem mostrando um passo a passo bem objetivo. Gostei muito. Temos um exemplo dos mais simples aí para dar uma linha de ideias do que poderá ser usado para uma escola. Sabendo que cada gestor, junto com a sua equipe técnica pedagógica, ajustará a sua realidade escolar, né? Claro que vai depender, como eu falei, da realidade da sua unidade. Por exemplo, você não vai colocar aí no PPP uma ideia esportiva de criar, de repente, uma pista de skate numa escola que é minúscula. E, de repente, aquele espaço externo, aquela área externa, poderia ser utilizado também, né, para o professor de educação física. Então, não tem uma quadra, mas tem um espaço aberto, verde, um ambiente agradável, que de repente dá para ir sim usando como uma quadra, né, de esportes pelo professor de educação física, enquanto se aguarda um crescimento, uma expansão, né, territorial desta mesma unidade. Então, há que se pensar. Você tem que ter aí uma visão de acordo com a sua realidade, tá? E na próxima aula, então, nós vamos estar discorrendo a respeito da estrutura desse projeto político-pedagógico. E eu já sugiro que você faça um resumo aí das páginas 11 a 15 da nossa apostila para a nossa terceira aula, porque aí nós estaremos fazendo a culminância do nosso módulo, falando, né, dessa estrutura. Eu gostaria muito que cada um sugerisse. Se nós estivéssemos em sala de aula, de repente, nós íamos poder pedir a vocês que criassem, mesmo que manuscrito, um modelo de PPP, né, para a gente ter uma ideia, se vocês conseguiram alcançar aquilo que se propõe este módulo. Mas como nós estamos aí nesse isolamento, nesse momento complicado, né, da educação, mas fluindo, né? Eu costumo dizer que o conhecimento sempre encontra um caminho, né? E aí nós não vamos pedir isso. Mas seria muito interessante que você, de repente, né, tirasse aí um tempinho
e tentar se construir o seu PPP, mesmo que simbólico, é claro, né? De uma maneira bem simples, a partir desse passo a passo aí. Só para você ter uma ideia de como, quando chegar a sua hora, como gestor escolar, né? Você possa ter, de repente, um símbolo, né? Daquilo que você vai construir, não sozinho, tá? Mas com a sua equipe técnica. É muito interessante. Olha, eu sou, como eu falei, muito apaixonada por aquilo que eu faço, né? E eu tenho até hoje a minha pasta de estágio encadernada, do tempo que eu fiz pedagogia, há 16 anos atrás. Aí vocês vão falar, mas para quê? Para lembrar que um dia eu fiz aquele estágio com muito sufoco, né? Vamos dizer assim, com filhos, com marido, com casa, com emprego. Eu também já trabalhava em 2 escolas. Então, assim, quando eu fui entregar a minha pasta de estágio, eu tirei antes uma xerox para mim, porque aquela pasta ficou na instituição onde eu estagiei, né? Até na época fui na coordenação do Instituto Analice, aí na Rua Vilva Dantas. Então eu fiz ali aquele estágio de coordenação e supervisão pedagógica e eu achei a minha pasta tão assim, tão muito bem feitinha na questão de dedicação, que antes de eu entregar a pasta eu passei na xerox, até uma xerox que tinha ali, muito boa ali na Vilva Dantas mesmo, e eu tirei uma xerox e eu encadernei e eu guardei para mim, né? E quando foi agora há poucos dias, a minha filha também fez esse curso aí, no curso Ação, e ela terminou e está desenvolvendo a pasta de estágio dela, né? Para entregar até dezembro. Então ela, mas é tanta coisa, tem que escrever tanta coisa, com tanto detalhe, não sei o que lá. Aí eu fui lá nos meus guardados, procurei e encontrei a minha pasta, né? E ali eu levei para mostrar para ela. Ela ficou emocionada. Ela, mãe, eu não sabia que a senhora tinha isso. É claro que é outro assunto, né? Porque pedagogia, coordenação, supervisão. Mas eu lembro até hoje de como eu admirava o trabalho daquela coordenadora. Me lembro até hoje, Maria Helena. Diferente, Marilena. Não sei se alguém aí teve a oportunidade de conhecer, ela foi coordenadora há mais de 14 anos do Instituto Analice à noite, e eu só podia fazer estágio à noite. Então ali eu via, mesmo sendo à noite, que ela também trabalhava em outra escola durante o dia, a dedicação daquela profissional, né? O carinho com que ela atendia os pais, o carinho com o qual ela atendia os alunos, os professores, né? Às vezes ela estava ali redigindo um texto, chegava um professor pedindo para encher uma caneta de quadro e a assistente dela às vezes não estava por ali, ela na mesma hora ela parava o que ela estava fazendo e ia lá enchia a caneta do professor. Então aquilo me chamou muito a atenção, aquele carinho, aquela dedicação, aquele respeito pelo profissional da educação, e isso ficou muito registrado. Eu fiz 3 meses de estágio com ela e estão aqui comigo até hoje, né? Então, quando a gente faz de coração, como eu falo, vai com a gente. Acreditem em mim, vai com a gente. Então, quando eu peguei a pasta e mostrei para ela, até fininha a pasta, não era grossa não. E ali eu mostrei a ela, ela ficou assim olhando para mim. Ela, mãe, a senhora fez isso? Eu falei, fiz. Por quê? Porque eu hoje tenho respeito pelo pouco que eu aprendi, dos 3 meses que eu tive com ela, hoje me representam anos e anos de desenvolvimento, né? Eu pude até ter outras ideias a partir das ideias que ela me incentivou. Então, façam isso, tá? De repente, num caderno velho aí, tente montar o seu PPP, só tendo mais ideias aí. Se alguém conseguir, depois eu vou dar o meu privado, né? Não é costume nosso, mas se quiser, professor, eu quero mandar para o seu e-mail privado e eu vou dar para você mandar aí o seu PPP para eu ver como ficou, não é? Eu tenho certeza que vai ser assim um incentivo muito bom, muito interessante para a sua carreira, tá bom? Mas no mais, hoje a gente fica por aqui e vamos aí para a plataforma desenvolver essas abordagens que eu coloquei aqui e vou passar para vocês aí, tá bom? Desde já, gente, eu quero dizer que é com muito carinho, com muita dedicação que a gente está desenvolvendo aí este módulo de gestão democrática, né? Muito importante em nossos dias e em nossas escolas, tá bom? Vamos lá então? Beijo, abraço, vamos seguir em frente aí então.